Moisés e as 10 pragas do Egito, uma jornada de libertação e revelação. Nos tempos antigos, o Egito despontava como uma potência mundial, reconhecida por suas riquezas e avanços culturais. No entanto, sob essa fachada de glória, uma realidade sombria se desenrolava. O povo hebreu vivia sob o jugo da escravidão. A história de Moisés e as 10 pragas transcende o relato histórico, revelando a batalha espiritual entre Deus e os deuses do Egito, um confronto que culmina na libertação do povo escolhido. A origem da opressão. Os hebreus, descendentes de Jacó, haviam prosperado no Egito desde os tempos de José. Sua crescente população passou a ser vista como uma ameaça pelo faraó, que ordenou sua escravização para controlar esse grupo. A situação se agravou quando ele decretou a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino, buscando enfraquecer o povo. Foi nesse cenário que nasceu Moisés, salvo por um plano divino e criado como príncipe no palácio do faraó. O chamado de Moisés e a sarça ardente. Ao atingir a idade adulta, Moisés se viu dividido entre sua origem hebraica e a vida privilegiada na corte egípcia. Após matar um egípcio em defesa de um hebreu, ele fugiu para o deserto de Midian, onde se tornou pastor. Foi ali que Deus se revelou a ele na forma de uma sarça que ardia sem se consumir. Deus o convocou para liderar a libertação de seu povo e o capacitou com sinais e maravilhas para enfrentar o faraó. O primeiro encontro com o faraó. Moisés retornou ao Egito acompanhado de seu irmão Arão. Eles foram ao faraó com uma mensagem clara: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. O faraó não apenas recusou, mas também aumentou o trabalho dos hebreus, intensificando sua opressão. Este ato marcou o início de uma série de manifestações do poder divino. A sequência das pragas, a réplica divina. A primeira praga, o Nilo em sangue. Deus instruiu Moisés a tocar o rio Nilo com seu cajado, transformando suas águas em sangue. Este ato simbolizou um golpe direto contra o deus Api, adorado como protetor do rio. O fedor das águas mortas e os peixes em decomposição abalaram o Egito, mas o faraó permaneceu impassível. A segunda praga, rãs. O Egito foi invadido por uma proliferação incontrolável de rãs, que entravam em casas, camas e fornos. Mesmo quando os magos do faraó replicaram o feito, não puderam reverter o caos. Ao clamar a Moisés, o faraó prometeu libertação, mas voltou atrás assim que a praga cessou. A terceira praga, piolhos. Com um gesto de Moisés, o pó da terra se transformou em piolhos, infestando homens e animais. Desta vez, os magos admitiram sua impotência: este é o dedo de Deus. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. A quarta praga, moscas. Enxames de moscas vorazes invadiram o Egito, poupando apenas a terra de Gozém, habitada pelos hebreus. A distinção clara entre o povo de Deus e os egípcios demonstrou a soberania divina. A quinta praga, a peste no gado. O gado egípcio sucumbiu a uma pestilência devastadora, enquanto os animais dos hebreus foram preservados. A economia do Egito sofreu um golpe profundo, mas o faraó continuou inflexível. A sexta praga, úlcera. Cinzas jogadas ao ar por Moisés resultaram em úlceras e feridas dolorosas em humanos e animais. Nem mesmo os magos conseguiram se proteger dessa praga. A sétima praga, granizo. Uma tempestade de granizo sem precedentes destruiu plantações, matou pessoas e animais expostos. Apenas os que ouviram o aviso divino e buscaram abrigo foram poupados. A oitava praga, gafanhotos. Gafanhotos devoraram o que restava das colheitas, deixando o Egito em total desolação. Mesmo diante dessa perda, o faraó persistiu em sua desobediência. A nona praga, trevas. Trevas tão densas que podiam ser sentidas cobriram o Egito por 3 dias, enquanto os hebreus permaneciam na luz. Essa praga simbolizou a derrota de Ra, o deus do sol. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. A praga final trouxe morte a todos os primogênitos do Egito, desde os filhos do faraó até os prisioneiros. O sangue do cordeiro nas portas das casas hebraicas protegeu seus moradores. Foi essa tragédia que finalmente quebrou a resistência do faraó. A saída do Egito. Com a libertação concedida, os hebreus partiram rumo ao deserto, levando consigo os despojos do Egito. Deus guiava seu povo em uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite, reafirmando sua presença constante. A narrativa das 10 pragas é um testemunho de que Deus age em favor daqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A história não apenas marcou a libertação física dos hebreus,
mas também lançou os fundamentos de sua identidade espiritual como o povo escolhido. Cada praga foi uma proclamação poderosa, desafiando os sistemas de crença e autoridade terrena do Egito. Os hebreus aprenderam que sua libertação não vinha de sua própria força ou astúcia, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. Este evento grandioso tornou-se um ponto central na história bíblica, celebrado anualmente na Páscoa judaica como uma recordação da redenção e da misericórdia divina. As 10 pragas e a humanidade. A história também nos convida a refletir sobre a condição humana, o endurecimento do coração, a resistência à mudança e a necessidade de humildade diante de um poder maior. O faraó é um retrato de como o orgulho pode levar à destruição, enquanto Moisés simboliza a coragem que nasce da fé. Para o público moderno, esta narrativa pode ser vista como um convite à introspecção. Quais pragas enfrentamos em nossas vidas que podem ser sinais para nos voltarmos a Deus? E como respondemos a esses desafios? Conclusão. A história de Moisés e as 10 pragas do Egito é rica em significado e lições atemporais. Ela nos lembra que, mesmo em momentos de escuridão e caos, Deus está trabalhando para realizar seus propósitos. A libertação dos hebreus não foi apenas um ato histórico, mas um lembrete perpétuo de que a fé e a obediência podem abrir o caminho para a redenção.